Mistérios sem solução na história. Tô curioso. Bela intro. Bem aesthetic. Mistérios. Esse é definitivamente um tópico interessante, já que sabemos que existem várias coisas ao redor do mundo que não possuem uma explicação clara, indo de pessoas desaparecidas, assassinatos sem solução, eventos misteriosos. Esse cara foi GOAT, mano. Pra quem não conhece essa história aqui, esse mano invadiu o sinal de TV americana e ficou tipo 5, 10 minutinhos tirando sarro lá, tá ligado? É muito foda. E etc. Hacker DTV. Esses casos nebulosos acompanham a humanidade desde o seu início. Logo, existem diversos mistérios que nós tentamos resolver há milhares de anos. E dada a sua natureza, esses provavelmente Max Headroom. Vão atrás, é muito legal. nunca serão resolvidos, fazendo esses mistérios históricos, na minha opinião, serem bem interessantes de se comentar. Logo eu resolvi juntar alguns mistérios históricos e apresentar para vocês nesse vídeo. E vale dizer que eu resolvi pegar coisas que datam até o final do século XIX. Então, sem mais explicações, vamos conhecer alguns mistérios sem solução na história. Eu adoro corte seco de música. Eu sei que todo mundo que faz isso aí é a cadelinha do Tarantino. Você identifica na hora. O cara que mete uns cortes secos na trilha é porque é putinha do Tarantino. Vai se fuder, porra. É certo que muitas das tecnologias usadas no passado, Eu faço em todos os vídeos. invenções que uma vez já existiram, se tornaram um mistério para nós do presente, graças a detalhes delas, como instruções de como elas funcionavam. Uma vez eu vi um cara tentando me contra-argumentar, porque eu falo em vários. Eu já falei em vários lugares do receio que eu tenho. Receio caralho, né? Mas no caso de um declínio da globalização e dessas linhas de produção, né? Eu já falei em outros cortes também. A gente vai perder tecnologia. Eu vi. Não vai, porque tá tudo na internet, o caralho. A gente tá todos os livros. Tá mesmo? Legal. Mas, e as pessoas que vão conseguir interpretar esses textos e vão conseguir replicar esse tipo de tecnologia? E o cara não tem tanto assim. A gente vai perder tecnologia. A gente vai perder tecnologia com uma possível um declínio da globalização. Vai. A gente vai se fuder. Tá ligado? Principalmente quando se trata de tecnologias muito avançadas, tipo microcondutores. Terem se perdido. Porra, a gente perdeu tecnologia da Apollo. É porque simplesmente pararam de mandar nego pra Lua. Aí, tipo, perdeu a tecnologia. Porque tudo se perde. Quando você não tá utilizando essa merda, você perde essa tecnologia. Cara, a tecnologia de pulmão de aço já é um negócio, já não é produzido em lugar nenhum mais. Daqui a 50 anos, o nego pode não saber mais como produzir um pulmão de aço e se rolar por algum caralho de motivo uma epidemia de poliomielite, cara, pode dar merda. Concreto. Cara, a gente perdeu o concreto. Do fim do Império Romano, o concreto foi redescoberto. Um dos exemplos mais interessantes disso vem do campo militar. Afinal, existe uma arma usada em batalhas navais que não sabemos muito sobre ela hoje em dia. Ela ficou conhecida como o fogo grego, e ela era uma arma incendiária que foi usada pelo Império Bizantino em combates navais entre o século VII ao século XIV. O fogo grego é descrito como uma arma de grande destruição que A internet iria morrer. Existe uma cooperação global para manter a internet. Se a globalização acabar, é capaz que a internet global acabe. Sim, a internet, tipo, a internet é físico. A internet é um conceito físico, né? Tá ligado? São cabos submarinos. Em contexto de guerra global, intercontinental, esses cabos podem ser cortados. E. Saca? Quanto tempo vai demorar pra ter religamento desse tipo dos continentes num pós-guerra? E a internet pode se fragmentar, a gente pode ficar preso numa internet América, ou só Brasil, e ter intranet. Os países podem deixar de ser uma internet e começar a se fechar. A Coreia do Norte tem uma intranet. Óbvio, essa é a primeira coisa que vai acontecer. Corte de comunicação é básico de qualquer guerra. Então, cara,
A gente pode perder a nossa a internet como a gente conhece hoje a qualquer momento. Produzia chama. Os servidores são, exato, os servidores são físicos, uma bomba de EMP, que é nada mais nada menos que uma bomba nuclear estourando na atmosfera, pode explodir servidores à torta direita, cara. Aqui no Brasil, principalmente, a gente é muito carente disso, então a gente tem poucos servidores em poucos lugares, quase todos concentrados. Pra você desligar a internet no Brasil é muito fácil, cara. São alguns botões, alguns postes derrubados, acabou a internet no país. Chamas que queimavam até mesmo sobre a água. Satélite, tem outro, né? Tem outro problema envolvendo satélite, que é aquela porra daquela teoria não é feito dominó, mas tá naquele filme Gravidade, aquela teoria real de que pode acontecer uma cascata de eventos, tá ligado? Detritos se batendo e cobrindo o planeta inteiro e tipo, bom, não dá pra lançar mais satélite. Isso pode acontecer. Do mar. Ela era usada em bombas incendiárias que eram em cadeia. lançadas através de catapultas e pulverizadas sob pressão para... E nessa daí, pronto, a gente perdeu muita informação, que tá hoje é fácil acesso, mas daqui a 50 anos pode não ser mais de fácil acesso. Se a Cara, imagina o desastre que seria a Wikipédia acabar. Para pra pensar. A Wikipédia acaba, assim, do nada. Imagina o desastre que isso seria. Vocês já viram? Anos atrás era essa loucura, né? De imprimir a Wikipédia. Cara, são pilhas e mais pilhas e mais pilhas de tomos. Para que a chama fosse lançada contra navios e fortificações. Eu sou desses também. Eu faço doações pra Wikipédia. Ah, eles são woke. Ah, foda-se. Eu faço doações pra Wikipédia. Eu me sinto... Hoje eu consigo, eu tenho dinheiro pra isso. Nossa, a Wayback Machine... A Wayback Machine não pode acabar. A Wayback Machine eu nunca fiz doação, mas eu acho que eu vou começar a fazer. Algo parecido com um lança-chamas, como pode ser visto em algumas representações artísticas dessa arte. Ela ajudou na defesa do Império por vários séculos, e algo que chama atenção atualmente é que os historiadores não têm certeza de qual era a composição usada para produzir esse fogo. Afinal, os bizantinos nunca compartilharam a fórmula do fogo grego com outros povos, e graças a isso, a sua fórmula foi perdida. Essa arma, porém, é bastante comparada com um agente moderno chamado napalm, uma substância gerada a partir da mistura de gasolina e agentes gelificantes, que foi usada principalmente na Guerra do Vietnã, e é conhecida pela sua capacidade de queimar de forma prolongada após atingir alguma superfície. Acredita-se que o fogo grego tenha sido inventado por um indivíduo chamado Calínico de Heliópolis, e ele era um dos poucos que tinha conhecimento da fórmula do fogo grego, junto da sua família que produzia a substância e o imperador bizantino. Apesar de não sabermos como é produzido o fogo grego, existem algumas hipóteses, como sendo um resultado de uma mistura de petróleo podendo conter resina de pinheiro, enxofre ou nitrato de potássio. E também alguns testes foram feitos para tentar replicar essa arma, porém eles não foram bem sucedidos, fazendo com que a real fórmula do fogo grego seja desconhecida até hoje. Ó, o Didi Napalm. Agora, pulando diretamente para o século XV, temos o mistério que ficou conhecido como os Príncipes da Torre. O mistério gira em torno dos herdeiros ao trono da Inglaterra, Tá. e o seu irmão mais novo, o Ricardo de Shrewsbury, ambos filhos do até então... Recomendação de livrinho tosquinho. Vou mostrar aqui. Eu não sou de recomendar livro de ficção pra vocês, eu já dei mesmo... Eu já falei 2.050 vezes por que eu não gosto de livro de ficção, mas... Esse livro aqui, ó, essa série do Con Igodon, A Guerra das Rosas, é muito legal. Muito bom. Leiam lá. Eu li isso daqui faz 10 anos, mas até hoje eu tenho boas memórias disso daqui. Ah, tem sequência? Tem, eu nunca li. Então, leiam A Guerra das Rosas. O Con Igodon é tão bom quanto o Cornwell. É um pouquinho pior, não é? Cornwell é Gold, mas o Con Igodon é bom também. Um rei da Inglaterra, o Eduardo IV. Esse rei morreu no ano de 1483, e todos esperavam que o seu filho mais velho ascendesse ao trono. Porém, não foi exatamente isso que aconteceu, já que quem realmente foi coroado o rei da Inglaterra foi o irmão do rei anterior, o Ricardo III. O Eduardo V até foi considerado rei por alguns meses, chegando ao trono aos 12 anos de idade. Porém, quem de fato governava era o seu tio. Ricardo III, na verdade, essa é a graça, né, cara? O assunto do vídeo vai pro caralho, depois nós volta. subiu ao trono de fato após ele... Richard III,
Nunca errou. Alegar que seus sobrinhos não tinham legitimidade ao trono, devido a eles serem frutos de um casamento inválido. Ah, não preciso nem falar porque que eu li isso daqui, né? Porque que eu e quase todo mundo interessado comprou esse livrinho 10 anos atrás, né? Game of Thrones, é foda. Ah, Game of Thrones é inspirado na Guerra das Rosas. Eu tinha essa cabeça, por isso que eu fui ler. Completamente abobado, tá ligado? Do rei anterior. Ou seja, eles foram considerados bastardos. Logo por causa disso, os dois garotos ficaram sob a custódia do seu tio, ficando presos na Torre de Londres. E em agosto de 1483, os garotos desapareceram misteriosamente, nunca mais sendo vistos desde então. Até hoje não se Eles provavelmente estão em uma vala bem profunda da Torre de Londres. sabe o que exatamente aconteceu com os príncipes. As hipóteses mais levantadas dizem que os dois morreram de fome trancados na torre. Porra! Eles foram assassinados a mando do Ricardo III. E também esse caso aconteceu durante a conhecida Guerra das Rosas. Não, todas as dinastias, os atuais monarcas ingleses, eles são descendentes de todas as dinastias que reinaram no passado. Até o William. Eu não sei se tem descendência direta dos reis anteriores ao William Conquistador. Mas, não, a Tudor foi enterrada com a... Já no século XVI. Sendo um conflito de poder travado entre duas facções que ficaram conhecidas como a Casa Lancaster e a Casa York, ocorrida entre 1455 os Stark e os Lannister! a 1487, terminando com a ascensão da Casa Tudor e de Henrique VII ao trono da Inglaterra. E sim, essa é a guerra que foi de grande inspiração para Game of Thrones. Mas voltando a falar dos príncipes desaparecidos, em 1674 foram encontrados Ele fez questão de limpar toda... Então, ok. Eu tinha essa dúvida, você acabou de matar. ossos que parecem ter pertencido Pau no cu dos anglo-saxões também, né? Povo merda. a dois jovens, que por muito tempo foram Olha só, sou anglo, sou saxão, vou invadir a ilha britânica e tocar o puteiro aqui. Deu 100 anos depois, eles eram todos cristãos. Oi? Sério? Beleza, vocês invadiram uma ilha, conquistaram a porra toda, mataram todos os britãos, jogaram tudo pra casa do caralho, subjugaram todos, se converteram logo em seguida, sério? Tomaram um vareio dos vikings, tomaram um vareio dos vikings depois, os vikings conquistaram boa parte da ilha, e tipo... Cara, os nórdicos, eles impuseram a sua vontade naquela porra até o William acabar com a putaria. E isso sendo ele um nórdico também. Cara, o anglo-saxão é um povo de bosta. É isso, resumo da ópera é um povo merda. Tipo, eles foram based de nada, né? Mas foram virtuosos por 100 anos. Após queda do Império Romano. Depois disso, mano, puta que pariu, né? considerados os restos mortais dos príncipes. Mas a análise Hoje, a família real britânica é alemã. Alemã. Se não fosse a Primeira Guerra Mundial, eles se chamam... Eu esqueci qual que é o nome da família atual. Hoje eles são Windsor. Mas até a Primeira Guerra Mundial, eles eram... realmente, é um povo conquistado, né? Eles eram Saxe-Coburgo-Gotha. Porra, velho. É muito fracasso, tá ligado? O teu rei é um alemão, assim como todos os outros. modernas A família real brasileira é alemã, mas ela é Bragança portuguesa ainda. Então, tipo, é Habsburgo-Bragança. Não fala mal do Saxe-Coburgo-Gotha, não, que é um bom nome de família real. Inclusive, melhor que Windsor. Vai se foder com Windsor. concluir com certeza que esses ossos pertenciam a eles, fazendo seu desaparecimento ainda ser considerado um grande mistério. Inclusive, o racismo inglês do início da virada do século girava em torno deles serem teutões e não britânicos. Tipo, eles renegavam as suas origens celtas e vangloriavam, e tipo, exaltavam as suas origens anglo-saxãs, sendo que, tipo... Sendo que a monarquia deles é basicamente um bando de alemão.
É isso aí, pô, é isso aí. Tipo, mas eles não. Os anglo-saxões, eles são alemães, os anglo-saxões, mas a família real britânica, tipo, por séculos falava francês. O rei inglês falava francês, por séculos. Ah, pra porra, né? Não, velho, não. Quase tudo que veio da Alemanha é bacana. O problema é que eles têm Marx, tem nazismo. É ridículo que disse, alemão é uma merda, mano. Acredita-se que um Tudo que veio da Alemanha, Império Alemão. Exceto o Império Alemão. dos O Império Alemão é base. escritos mais antigos já encontrados se trata Sim, a França venceu a Guerra dos 100 Anos. de alguns artefatos Lutero. que ficaram conhecidos como símbolos de Vinca, ou os escritos de Vinca. Surgidos mais ou menos em 5.000 anos antes de Cristo, datados do período neolítico, esses símbolos são considerados pelos estudiosos como um exemplo de proto-escrita, ou seja, eles podem ser considerados os primeiros exemplos de algo que podemos considerar como escritos. Afinal, esses achados são cerca de 1.300 anos mais velhos do que os primeiros exemplos conhecidos de escritas, vindas dos sumérios, por exemplo. Cara, a Suméria é uma o início da civilização humana é um assunto fascinante, cara. Eu comecei a ler sobre o início da civilização. Ler o caralho, né? Comecei a me interessar um pouco mais sobre o início da civilização por aquele canal lá, o Fall of Civilizations, que basicamente ele tem um vídeo sobre a Suméria, tem um vídeo sobre os babilônicos, tem um vídeo sobre o Império Assírio. Cara, é tudo tão interessante, é tudo tão alienígena pra nós, é tudo tão fascinante, tá ligado? Cara, está aos poucos se tornando o meu período histórico favorito, apesar de ter poucas informações. Afinal de contas, tá ligado? A gente tá separado por quase 10 mil anos, mas é do caralho, é outro mundo, cara, é outro modo de pensar, é do caralho. Os símbolos de Vinca são artefatos. Tipo, são períodos longuíssimos, tá ligado? 2.000 anos, tá ligado? De Suméria, até ela colapsar de vez. É muito foda. Recuperados da chamada... Irmão, 2.000 anos é o que a gente tem na nossa civilização. A nossa civilização tem 2.000 anos. Tipo, a civilização onde a base é o cristianismo. Cara, Suméria, tipo, 2.000 anos. É fascinante. Cultura Vinca, também chamados de Turdas, que foi um povo que habitou a região do sudeste da Europa, na região dos Balcãs, onde hoje são diversos países como Sérvia, Hungria, Bulgária, Croácia e Bósnia. E eles foram descobertos por um arqueólogo sérvio chamado Milorad Vašić em 1908. Eles possuíam habilidades bastante avançadas na agricultura e uma vasta rede de trocas comerciais, podendo ter tido negócios com povos bem distantes. E além dos símbolos, foram encontrados também outros objetos deixados por eles, como figuras humanoides que tinham um propósito religioso. Hoje, os símbolos de Vinca são um grande mistério para os historiadores, afinal eles nunca foram decifrados. Com isso, não se sabe o seu real propósito, havendo especulações que dizem que eles realmente são a forma de escrita, talvez a mais antiga que conhecemos, ou até uma série de símbolos religiosos ou numéricos. It's over? Não. Junto de itens com propósitos misteriosos, também temos artefatos que não sabemos o seu paradeiro. Um deles A questão das grandes navegações, apesar do Peninha ser um esquerdista insuportável, que hoje tá completamente esclerosado, ele foi um cara que, muito tempo atrás, me fez ter interesse em estudar a colonização do Brasil, cara. É um período heróico, é um período fascinante, tá ligado? As histórias são espetaculares, tá ligado? Um senso de mistério, tá ligado? Tipo, porra, da trilha do Peabiru, do caralho. Eu quero muito fazer vídeos que façam jus a essa história, ou filmes, ou sei lá, eu quero trabalhar essas histórias. Porque são, saca, é simplesmente do caralho. É conhecido como Cetro de Dagoberto, criado durante o século VII pelo artesão. O Peninha enlouqueceu desde a eleição do Bolsonaro em 2018, cara. Lá, nossa senhora, virou do avesso, cara. Não consigo ver um vídeo dele mais, que ele ficou insuportável.
de Noyon, atualmente conhecido como Santo Elígio de Noyon, era descrito como um cetro feito de ouro ornamentado em filigrana que apresentava em sua ponta uma águia carregando um jovem garoto em suas costas. O cetro foi criado e nomeado em homenagem ao rei dos francos Dagoberto I, que governou parte da atual França entre 623 a 634. Ao passar dos anos, o cetro se tornou um símbolo para a realeza da França, se tornando uma das joias da coroa francesa, uma coleção de objetos considerados símbolos da realeza do país. O cetro de Dagoberto ficou guardado na Basílica de Saint-Denis, localizado no norte de Paris, até o ano de 1795, quando ele foi roubado de forma misteriosa. Atualmente não sabemos onde esse cetro está, já que ele nunca foi recuperado. O seu roubo aconteceu durante os anos em que ocorreu a Revolução Francesa, e se acredita que o seu desaparecimento tenha relação com esse evento. Outro tesouro nacional foi também roubado durante esse período, sendo o diamante azul francês, que foi roubado em 1792. Porém, esse foi posteriormente recuperado, diferente do cetro de Dagoberto, que até hoje o seu paradeiro é desconhecido. Deve estar no estoque de algum bilionário bizarro. Agora, falando de um fenômeno estranho que ocorre até hoje de certa forma, temos uma desordem extremamente rara que ficou conhecida como saltadores franceses do Maine. Sim, esse é o nome. Essa desordem foi inicialmente identificada em 1878 no estado americano do Maine, pelo neurologista americano George Miller Beard, após ele ter visto a desordem afetando lenhadores franco-canadenses que trabalhavam na região. Algum bilionário ateu tá usando esse cetro de Dagoberto em sessões de bom demais ser monogâmico. Ele descrevia esses lenhadores como tendo comportamentos não usuais. Era dito que esses indivíduos tinham reflexos exagerados e incontroláveis, reagindo a estímulos de forma descontrolada. Os principais sintomas dessa desordem são os indivíduos executarem pulos, gritos, pancadas, repetições de palavras e imitação involuntária das pessoas ao seu redor. Tipo a mesma reação que uma pessoa com pronome tem ao você errar o seu pronome? Ela é muito comparada à síndrome de Tourette. Os saltadores franceses... Viu? Fez uma piada pesada. Cássio Zogro se sentirá orgulhoso disso. É uma desordem extremamente rara que não é muito conhecida pelos médicos atualmente, tendo a sua origem completamente desconhecida, apesar do George Miller Beard teorizar que ela tenha origem genética. Mas há também a possibilidade de ser um traço cultural desenvolvido principalmente em comunidades isoladas, como é o caso de grupos de lenhadores. Porra, cara, você vê esses... Porque os Estados Unidos é cheio de comunidade isolada. Os caras têm um monte de doença congênita, de gerações, os caras, tudo filho de primo nessa porra. Não irônica, não tô nem zoando, é tudo filho de primo. Mas não se sabe ao certo. Aqui no Brasil, essas colônias de alemão, colônias de italiano, no sul do país... Aqui, sul do país, né? Aqui do lado. Tem relatos de problemas genéticos? Nunca ouvi falar. É real, nunca ouvi falar. Porque nos Estados Unidos, as comunidades são realmente muito isoladas, elas estão ali há séculos. E, tipo, realmente, tudo filho de primo. Tipo, eu não tô falando que, eu vou ficar com a minha prima de primeiro grau. Não, filho de terceiro, primo de terceiro grau, esse tipo de coisa. Por alguma razão, Bastion é anti-incesto. Existe uma Primo não é incesto. Afinal de contas, Deus criou as primas para você... Piada de tiozão. história que alguns levam como uma lenda ou parte de mitologia e outros que pensam que ela pode ter sido... O Brasil é anti-incesto, mas PDF Files tá de boa. Afinal de contas, a nossa idade de consentimento é 14 anos. É o peso, é o seguinte, é a bosta. Porque por muito tempo por muito tempo não, até agora há pouco eu ficava nessa lei de, não, vamos subir a nossa idade de consentimento pra 18 anos, pra 16, 18 anos. Mas fazer isso é literalmente importar o puritanismo americano que não faz sentido nenhum com a gente, tá ligado? Tipo, que merda. A bosta. Deixa do jeito que tá.
um evento real que está envolto em... Não tem como voltar atrás. A.C., simplesmente não tem como voltar atrás, tá ligado? Não tem como, tipo, vamos subir pra 16? Esquece. Ninguém quer essa discussão. Vamos entrar nessa consenso? Ninguém quer discutir isso. Em meados dos anos 530 AC, o Império... Tipo, vamos prender cara que pegou, sobe a idade de consentimento. Tipo, o nego vai ser preso. Um monte de gente vai ser preso. Não vai. Durante o século 6 a.C., em meados dos anos 530 AC, o Império Persa Aquemenida era governado pelo imperador Cambyses II, filho do imperador Ciro II, também conhecido como Ciro o Grande. O império estava em constante expansão, tendo recentemente conquistado a região do Egito. Mas o cara lutava com gatinho. Havia bastante resistência contra a ocupação persa na região. Um desses principais pontos de resistência estava no Oásis de Sia, que é atualmente uma cidade no Egito. Nessa cidade, os sacerdotes do oráculo... Conheço bem essa cidade, andei muito por lá. A sua presença na região. Logo, Cambyses decidiu atacar o Oásis de Sia. Ele enviou um exército de 50 mil homens em direção ao Oásis. Sim, é um número de soldados bem grande. E, segundo a história, durante a passagem desse exército pelo deserto do Saara... 80 mil assassinatos por ano, os PM não vão dar uma foda porque a Júlia, 14, tá dando pro Rodrigo, 18. Subir a idade de consentimento vai ser literalmente mais uma lei figurativa na história do Brasil. É isso. Só se importa quem tá no Twitter, o filho de rico que tá tendo a sua filha bangada por um sorriso Ronaldo. Os 50 mil homens foram aterrados por uma forte tempestade de areia, e depois disso, eles nunca mais foram vistos. Essa história foi descrita pelo autor grego Heródoto, que é frequentemente chamado de o pai da história. Mas há quem duvide de que essa passagem realmente é um fato histórico. Realmente, o Império Aquemenida existiu e eles operaram no Egito, porém não existem muitas evidências desse exército perdido. O que é algo estranho, afinal um exército de 50 mil homens provavelmente deixaria algumas coisas para trás. Sendo que em 2009, 2 arqueólogos italianos produziram um documentário que supostamente mostraria alguns achados relacionados a esse exército perdido, como restos mortais e fragmentos de armas que eles supostamente teriam deixado no deserto. Mas essas descobertas não são muito consideradas. Logo, isso ainda não confirma a história do exército perdido de Cambyses, que talvez será um mistério para sempre. Ok, o próximo tópico é mais uma teoria do que um mistério em si, mas não deixa de ser interessante, e ele também é bem semelhante ao tópico anterior. Proposta pelo sinologista americano Homer H. Dubs, essa teoria diz que uma vila na China conhecida como Liquiwan, essa eu acredito, por legionários oriundos do Império Romano, que chegaram até a atual China em meados de 53 anos antes de Cristo. Essa teoria é levantada principalmente pelas características físicas de alguns habitantes dessa região na modernidade, que é dividida entre os condados de Yongcheng, Jincheng e Gansu. Alguns habitantes dessa área apresentam a fisionomia bastante ocidental. Eu simplesmente acredito, não tô nem aí, tá ligado? Só de imaginar a ideia de que uma legião perdida de romanos foi até o pó da China, eu caneto. É isso aí, concordo. Foda. Os diferenciando da maioria dos chineses. Logo, essa teoria diz que essas pessoas são, na verdade, descendentes de soldados romanos. Essa legião, segundo a teoria, teria perdido a Batalha de Carras, ocorrida em 53 AC, contra o Império Parta, fazendo eles se tornarem prisioneiros dos seus inimigos, posteriormente sendo reassentados em territórios chineses, formando essa vila. Não existem muitas evidências que suportam essa teoria, além desse contexto histórico e da aparência dos habitantes daquela região. Não foi encontrado nenhum artefato como moedas e armamentos que ligariam a região e o povo que vive nela com os romanos. Na verdade, essa hipótese não é muito considerada por outros estudiosos. Em 2007 foi até mesmo feito um estudo genético na população local que constatou que eles são bem próximos da etnia majoritária da China. Mas ainda assim, essa ideia é bastante discutida, mesmo que considerada por muitos como uma lenda. Não estou nem aí. No meu coração é verdade. A minha avó
disse que sim, os chineses de Liquian são romanos. Não importa o que os outros digam. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns mistérios. É isso aí, bom mistério. Bom vídeo, inclusive. Muito bem feito, tá ligado? O clima é mó bom, tá ligado? É isso aí. Tô queimando minha língua falando que o YouTube brasileiro é uma bosta.